Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública, né? E hoje a gente vai continuar a falar sobre a dengue, porque esse realmente é um assunto que está mexendo com o Brasil como um todo. A dengue tem aumentado assim velozmente o número de casos, número de pessoas infectadas e número também de mortes aqui no Brasil. Mas no programa de hoje a gente quer dar um destaque muito especial para essa questão da dengue, porque um estudo conduzido pela Universidade Federal do Paraná e divulgado no último ano revela uma descoberta que a gente até pode chamar de alarmante. É que mulheres grávidas diagnosticadas com dengue, elas enfrentam um risco 5 vezes maior de desenvolver a forma grave da doença, isso em comparação com outras mulheres que não estão grávidas. E hoje o doutor Ricardo Bruno, que é nosso convidado, ele vai destacar medidas cruciais para proteger mães e bebês durante o período crítico. Então, reforçando, eu hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Ricardo Bruno, ele que é mestre e doutor em medicina pela UFRJ, é também o chefe do Serviço de Reprodução Humana do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é diretor médico da Exceltis Brasil. Doutor Ricardo, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e participação aqui conosco. Oi, Celeste, é um prazer. Eu que agradeço o seu convite. Vai ser, eu acho que um bom bate-papo aqui, uma boa prestação de serviço público, né? Para a conversa Verdade. pública seu aqui. Eu acho que vai ser bem legal a gente poder trazer alguma coisa a mais para a população, né? Verdade, verdade. A gente tem falado tanto em dengue, né? Chamado a atenção para tantos Uhum. casos, a proteção, a importância da população se mobilizar com relação aos cuidados aí para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Mas com o senhor hoje eu quero entender por que gestantes precisam redobrar os cuidados com a questão da dengue, doutor. É interessante isso, né, Celeste? Você colocou muito bem na sua introdução, né, esse estudo da Universidade do Paraná, evidenciando que as mulheres grávidas, as gestantes, ela tem 5 vezes mais de risco, né, durante um processo de dengue, durante elas tendo dengue, do que mulheres sem estar grávidas. Porque realmente tem uma aplicação na gestação muito grande, principalmente a gente está falando da dengue tipo 2, o que a gente chama de dengue hemorrágica, porque a gestante, ela não convive bem numa situação de hemorragias. Se no primeiro trimestre, no início da gravidez, ela pode abortar. Se passa da metade da gravidez, ela pode ter partos prematuros. E no decorrer da gestação, ainda pode produzir crianças, né, esses embriões, que não conseguem crescer adequadamente de acordo com o seu tamanho e seu peso que deveria ter para aquela época da gestação, que a gente chama de crescimento intraútero restrito ou reduzido, né? Quer dizer, as crianças não se desenvolvem adequadamente. Quer dizer, já citei 3 situações bem graves e drásticas para a vida de uma gestante, só para a gente iniciar essa nossa preocupação nesse bate-papo. Uhum. A minha próxima pergunta já era mesmo essa que, de alguma forma, o senhor acabou de responder, que é se existe um período mais crítico, né, de a grávida ser infectada pelo mosquito da dengue, né? Se no início, meio, fim da gravidez, mas o senhor já mostrou aí que em qualquer período os Qualquer riscos período. eles Perfeito. são complicados, são complicados. Uhum. O risco maior para o bebê ou para a gestante? Nas duas situações são riscos. Porque no abortamento, obviamente, se perdeu o bebê, então foi muito péssimo para as duas situações, pela neném, que obviamente não conseguiu desenvolver ali dentro daquele útero, e para a mãe que teve uma perda fetal de todo o investimento na gravidez. A gente sabe quanto é importante o investimento psicológico da família, não só da mãe. Mas diante do desenvolvimento, uma criança que não consegue se desenvolver e crescer adequadamente no útero, quando ela nasce, ela pode ter diversos problemas associados a esse peso muito reduzido e não desenvolvimento adequado. Um parto prematuro, a gente vai ter crianças que às vezes estão muito difícil a adaptação na vida fora do útero, que vai recorrer a uma UTI neonatal e às vezes fica 1 mês, 2 meses internada, fora as sequelas de uma criança prematura que se possa ter
pulmonares, renais e outras sequelas que se possa ter ou neurológicas para a vida. Então, pode ter comprometimento grande para o feto e para a mãe também, como eu falei, que é uma dengue hemorrágica, essas hemorragias, se forem muito abruptas, muito grandes, uma gestante que não estava sendo acompanhada adequadamente, fazendo uma suplementação de ferro, tendo uma reposição adequada e um acompanhamento dessa gestação, um bom pré-natal, ela pode ter uma hemorragia e até vir a óbito, né? A própria gestante diante de um quadro de uma hemorragia grave. Então, a dengue hemorrágica é um quadro grave para essa gestante. Uhum. A gente está sempre falando que pode, né? Pode. É, assim, a mulher grávida, ela pegando dengue, sendo infectada, é certo que o bebê também vai ter algum tipo de consequência ou realmente isso pode acontecer? Como é que é esse nível de risco, doutor? Bom, vamos lá, né? Primeiro pensar, né? Se ela pega a dengue, que é tipo 1, a dengue que como funciona como uma virose, e quais são os sintomas? Eu acho que é importante deixar isso bem claro, né? Que os sintomas iguais da dengue, na gestante de uma pessoa que não está grávida, não vai ser diferente. Ela vai ter febre, ela vai ter dor no corpo, ela vai ter uma falta de disposição, aquele cansaço, querendo estar sempre deitada. São situações muito ligadas à virose, que é a dengue tipo 1, a dengue mais comum, né? Então, é os sintomas de virose, não vai ter tanto problema. A dengue já é hemorrágica, que já traz consequências mais graves. Agora, não necessariamente a gente vai ter uma transmissão, né, da doença para o bebê, essa que a gente chama de transmissão vertical, né, em que algumas doenças acontecem isso, até em outras viroses pode acontecer isso, né, em que passa a doença para o bebê, é muito raro e muito difícil isso acontecer. Então, o bebê, dificilmente ele vai sofrer pela própria mãe estando com dengue. Ele pode sofrer a consequência do que vem a decorrer nessa gestante da dengue que ela tenha, né? A decorrência de nascer prematura ou outra situação. A transmissão que a gente chama de vertical, ela é muito rara, é muito difícil, tá? Mas pode acontecer. Não é impossível, mas pode acontecer. É isso aí, queridos. Eu estou conversando aqui com o doutor Ricardo Bruno, ele que é mestre e doutor em medicina pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é o chefe do Serviço de Reprodução Humana aqui da UFRJ, né, no Instituto de Ginecologia, e é também o diretor médico da Exceltis Brasil, ou seja, um currículo assim impecável para poder estar trazendo aqui informações que o capacitam a trazer informações assim muito preciosas para a gente. E a gente está conversando aqui dos riscos da grávida pegar dengue e as consequências disso. Que cuidados, doutor Ricardo Bruno, uma grávida deve ter de maneira até excepcional para evitar pegar dengue e que essa dengue possa passar para o seu bebê? Clarice, olha só. Aí vou dividir em duas situações. Numa situação, primeiro, de que a gestante pegou a dengue, tá? E ela, primeiro, aqueles sintomas que a gente já citou. Primeiro é o seguinte, né? Toda gestante tem que ter um bom pré-natal, independente de ter dengue ou não. Isso já é uma luta no Brasil muito grande, Verdade. de se ter pré-natal para todas as gestantes. A gente coloca aqui uma gestante, ela deve ter no mínimo 8 consultas durante uma gravidez, né? E se chegar a 10 consultas durante toda a gestação, é um número bem legal. Diante de um quadro de dengue, isso pode aumentar, ter que ver essa gestante mais vezes. Por quê? Dentro da situação em que tem todos esses critérios de dengue hemorrágica, essas hemorragias, a gente vai ter que avaliar melhor, fazer hemograma de repetição nessa gestante, porque o hemograma detecta muito bem a situação mais grave, por isso que as pessoas com dengue hemorrágica fazem hemorragia, que é o que a gente chama de trombocitopenia ou plaquetopenia, né? Com a baixa de plaquetas muito grande. Essas pessoas aí chegam a ter plaquetas abaixo de 30 mil, 20 mil, que números abaixo de 40 mil é um número bastante alarmante. A pessoa pode ter hemorragia para qualquer lado. Então, ter um bom pré-natal, um bom acompanhamento e, diante desses sintomas, imediatamente procurar um serviço de assistência médica do seu pré-natal de preferência para fazer a sorotipagem e ter o diagnóstico de dengue. Para aí ter um acompanhamento
mais preciso. Diante, assim, que a gente possa ter de profilaxia, de prevenção, é comum que o tempo todo se alarma aí com disque dengue, todas essas situações, que é o quê? Se a pessoa está gestante, diante de um quadro mais grave que a gente possa ter, eu acho que a casa dela tem que ser muito mais supervisionada por ela e pela família dela. Né? O clássico dos pratinhos de planta com água parada, pneus, vasilhas, se mora em casa, tem terreno, o terreno tem algum lugar que está acumulando água, né? Tem lago empoçado em casa, tem uma supervisão maior na sua própria casa para evitar a proliferação do mosquito, porque é uma transmissão pelo mosquito, pelo Aedes aegypti. Então, a gente tem que ter toda essa prevenção maior. E uma outra situação também é o uso de repelente. A gente sempre coloca isso. A gestante tem que estar, principalmente nesse momento agora de epidemia, ela tem que estar usando repelente praticamente o dia inteiro. Né? Se for um local que tem epidemia, ela sabe que os vizinhos estão tendo dengue, ela sabe que até na própria família já teve dengue, o mosquito está por ali. Então, ela tem que usar o repelente até dentro de casa, em apartamento ou casa, dentro de casa, ela está usando o repelente o tempo todo, pelo menos até passar essa fase pior que a gente está tendo da epidemia. Então, são medidas preventivas e que, no caso da gestante, tem que ter uma preocupação maior. O uso de repelente, a profilaxia das águas paradas, eu acho que isso é fundamental. E, diante de sintomas, procurar rapidamente uma assistência pré-natal para ter um desenvolvimento e um acompanhamento melhor da dengue dela. E tem uma outra questão que a gente já viu que uma pessoa com dengue, normalmente, né, a pessoa quando ela está infectada com dengue, é importante que ela tome muito líquido. No caso da gestante, alguma recomendação especial com relação à alimentação? Quais são as suas recomendações? É muito importante isso. A gente já parte de um princípio, isso é interessante, um dado que eu vou te dar também. Tem uma pesquisa da Universidade de Pernambuco mostrando que somente 30% das gestantes no Brasil tem uma condição, uma dosagem de ferro adequada. Quer dizer, 70% das gestantes no Brasil não tem uma dosagem de ferro adequada, quer dizer, tem algum grau de anemia. Isso a gente está falando uma população geral, então não estamos falando não só de pacientes muito carentes, pobres, sem alimentação, mas na população geral. Quer dizer, é, é por também não só pela falta do alimento, mas como a alimentação errada, né? Uhum, E você não uhum. ingere ferro adequadamente e outras substâncias que são muito importantes para a gestação. Então, se a gente está falando que a situação mais grave da dengue são as hemorragias e as consequências, a plaquetopenia e tudo isso, que essa gestante fica exposta, daí as consequências drásticas na gestação, se ela já parte de uma condição de anemia, isso é muito pior. Né? Então, é Uhum. muito importante, antes até da gravidez, que isso é ideal, ser antes da gravidez, pelo menos 3 meses antes, ela ter uma condição adequada de ferro, de ácido fólico, que é um componente importante também para a hemoglobina e muito importante no desenvolvimento neural dos embriões e dos fetos, né? Muito importante esse ácido fólico. São dois suplementos muito importantes que toda mulher que está pensando em gestar e engravidar, ela deve inicialmente procurar o seu obstetra, seu ginecologista, e começar essa suplementação antes até de engravidar. Esse seria o mundo ideal. Nem sempre acontece, mas desde que Uhum. engravidou, rapidamente deve estar iniciando essa suplementação. Então, ferro e ácido fólico é muito importante. Ter sempre ingesta de muito líquido também é óbvio, né? É muito importante também. E outros suplementos, outras vitaminas, vitamina D é muito importante. A gente pode citar também vitamina C, vitamina E, complexo B, são muito importantes. A gente pode citar o ômega 3, que é uma ação anti-inflamatória e uma resposta imunológica muito boa que o ômega 3 dá. Então, são suplementos adequados que hoje em dia são registrados no Ministério da Saúde, na Anvisa, como na classificação da Organização Mundial de Saúde, tem toda a suplementação básica, né, do mínimo possível que uma gestante deve ter na hora de suplementar. Então, essas situações de suplementação e alimentação, a gente deve Uhum. entender a alimentação dessa gestante, que às vezes ela até tem uma condição financeira boa, mas se alimenta extremamente errado, e às vezes não, ela não tem uma condição financeira e falta alimento na mesa dela. Então, as duas condições têm que ser vistas
para a gente chegar e suplementar o que for necessário para essa gestante, e aí ela pode passar até para uma situação de uma dengue com menos consequências, menos sequelas aí para ela ou para o seu bebê. Aqui com o doutor Ricardo Bruno, desenvolvendo com ele essa questão, né, da dengue durante a gravidez. Ele já salientou para a gente que mulheres grávidas diagnosticadas com dengue, elas são mais suscetíveis de enfrentar problemas, e a gente já viu que esses problemas não são só para a mamãe, mas são também para o bebê. E ele destacou aqui essa questão da importância do pré-natal, né? A gente sabe que saúde aqui no Brasil, doutor Ricardo, ainda é uma coisa muito precária, a gente tem que admitir isso, né? Aqui no Brasil, a gente ainda cuida mais da doença do que da saúde, então a gente não se preocupa muito com a prevenção. E essa questão do pré-natal, como o senhor estava colocando, eu quero provocar de novo, porque quando a gente quer engravidar, a gente tem que começar antes a se cuidar, né? Porque é isso, a mulher vai ter que cuidar do corpo dela, tem que preparar esse corpo para poder ter a chegada de um bebê, né? E essa questão da alimentação, o senhor só tocou em ponto crítico, doutor. O doutor só tocou em ponto crítico, né? Alimentação, suplementação, assistência médica, a própria questão do pré-natal, como é a estrutura aqui, a nossa estrutura pública para essa questão do pré-natal. Celeste, o que acontece, né? Como você colocou muito bem, a gente tem que ter assistência pré-natal para todas as gestantes no Brasil inteiro. A gente tem ainda uma má distribuição, né, do número de médicos, por exemplo, de até assistência de saúde. A gente tem uma concentração muito grande em Sudeste e Sul e uma carência muito grande em Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, que são áreas muito extensas e que se tem que andar quilômetros e quilômetros até você conseguir uma unidade básica de saúde para atendimento. Isso dificulta muito. Como eu falei, uma gestante deveria ter idealmente 10 consultas durante a sua gestação, pelo menos 8 consultas, né? Seria um número, entre 8 e 10 seria um número adequado. Mas se ela tem uma unidade básica de saúde a 300 quilômetros da sua casa, isso dificulta muito, né? Ela ter que se deslocar, que às vezes não tem nem como se deslocar, porque não tem ônibus, não tem uma situação de transporte adequado, depende de um carro da prefeitura, depende de outras situações para ela ter esse deslocamento, ela não tem condição financeira, então isso a gente tem que melhorar ainda mais a distribuição das unidades básicas de saúde, como a distribuição também do pessoal da área de saúde, para ter mais assistência em quilômetros mais reduzidos, para poder a pessoa ter essa assistência. Lógico que como você falou, a gente acaba tratando muito mais de doença do que prevenção. Pré-natal é prevenção, pré-natal é profilaxia, pré-natal é para se ter uma condição de ter uma saúde na gestante e ter um concepto que vai virar um recém-nato depois com saúde. Um recém-nato já nascendo com saúde, ele tem uma grande chance de desenvolver toda a sua vida sem problemas maiores, com menos problemas que se possa ter. Se eu já tenho um concepto que vai nascer um recém-nato, prematuro, com várias condições de sequelas de saúde, essa criança vai ser uma criança que não vai ter uma saúde adequada no seu desenvolvimento e crescimento, e vai ter vários problemas mais para frente. Então, isso é profilaxia. Pré-natal é prevenção, é profilaxia de doenças, de bom desenvolvimento, de boa suplementação. Com isso, a gente vai ter crianças mais saudáveis e adultos mais saudáveis. Então, é muito importante se dar muita atenção nas unidades básicas de saúde que estejam funcionando com profissionais adequados, seja de enfermagem, assistente social, médicos, todo um conjunto, e cada vez mais em quilômetros menores. Quilômetros menores, obviamente, quando a gente fala de distribuição num país gigantesco, continental como o nosso, que atenda mais norte, nordeste, centro-oeste, principalmente. Que sudeste e sul a gente acaba tendo bastante, mesmo assim a gente ainda tem deficiência nessas unidades também. Eu acho que isso é muito importante investimento. Perfeito, perfeito. Em que momento, antes dessa pergunta de em que momento, existe algum protocolo para esse bebê que acabou sendo infectado pela dengue, né,
nesse processo direto da mamãe que foi contaminada. Existe algum protocolo de tratamento para ele, para minimizar ou para evitar que essa criança carregue assim maiores problemas pelo resto da vida? A gente fala de uma doença que não tem tratamento, né? Porque é uma virose especificamente sem tratamento. A gente trata as consequências. Quando é hemorragia, a gente trata das hemorragias. Uhum, Então, se uma criança nascer com dengue, é acompanhamento. Um acompanhamento pré-natal, agora não pré-natal, agora pós-natal, né? Um uhum. acompanhamento pós-natal mais preciso dos pediatras, né? Ali no caso, neonatologista, que vão acompanhar essa criança desde o nascimento, e sabendo e acompanhando mais precisamente para ver se essa criança também não possa desenvolver uma situação de hemorragias e outras consequências. Não é comum, essa situação é mais rara, como eu falei, né? Aham, Da aham. transmissão vertical é extremamente mais rara, mas obviamente requer ainda um acompanhamento bastante preciso dos neonatologistas no desenvolvimento dessas crianças. Eu acho que isso é muito importante também, né? O que eu percebo, doutor Ricardo, é que essa questão da dengue, na verdade, assim, o tratamento será sempre muito em função do quadro que o paciente apresenta, Sim. né? Dependendo do quadro, do que ele está sendo afetado, do que ele apresenta, é a partir daí que se define o tipo de Uhum. tratamento. E aí isso me leva a uma pergunta dentro do contexto do que a gente está falando aqui, da mamãe grávida que pega dengue. Em que momento essa mulher grávida ela deve buscar a assistência médica, ela deve procurar um posto de saúde, ela deve procurar suporte de atendimento? Imediatamente, Celeste, ela apresentou, uma gestante apresentou febre. Primeiro, né, a gente até colocou isso aqui, ela está morando numa. Hoje em dia, praticamente, a epidemia está em qualquer lugar. Mas existem Aham. lugares que são piores, lugares que acabam tendo mais infestação de mosquitos e tudo mais. Então, mas ela sabe, o bairro todo está tendo dengue. Ela tem que ter uma prevenção muito maior. E apresentou, e fazer aquela profilaxia que a gente já comentou, apresentou febre, apresentou cansaço, apresentou dor no fundo do olho também, que é uma consequência muito no fundo do olho, você sente aquela dor no fundo do olho, lá dentro do olho, aquela dor mais profunda, ela imediatamente tem que procurar assistência médica para fazer a sorotipagem, fazer um hemograma para ver como está a sua condição, né? Fazer outros exames também que possam ser necessários. Então, imediatamente, diante de algum desses sintomas, ela deve procurar imediatamente sua unidade básica de saúde, seu posto de saúde ou seu médico de confiança, um atendimento que ela possa, o mais rapidamente possível, fazer a sorotipagem para confirmar se realmente é dengue ou pode ser outra virose, outra situação, mas Uhum. confirmando ter um acompanhamento mais preciso da sua gestação. Perfeito. Doutor Ricardo Bruno, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso programa. Adorei conversar com você, né? É um prazer. Informações assim muito importantes. E já agradecendo a sua presença e participação conosco, seu recado final para o nosso telespectador. Celeste, eu agradeço muito a você o convite. Eu acho que isso aqui é uma prestação de serviço que a gente está fazendo para a população em geral, especificamente aqui no caso para gestantes, né? Ou que para quem está desejando gestar no momento. Eu acho que nesse momento de epidemia, cada vez mais devemos ter programas como os seus para a gente poder divulgar um pouco mais para a população que carece, às vezes, de informação para exatamente estar atenta em situações que, profilaticamente, numa prevenção, elas podem sair muito bem da sua gestação, com o bebê no colo e ficarem felizes com isso, sem nenhum problema na sua gestação. Foi um prazer falar com você. É isso aí, é isso aí. Quer dizer, se sem estar grávida, a gente às vezes vai poder dizer, dá um tempinho, vou tomar um remedinho, e se piorar eu procuro um médico, estando grávida e sabendo que na gravidez a dengue pode ser uma situação de risco Uhum. muito mais complicada, é para procurar atendimento de forma imediata, né? É Perfeito. isso aí, é isso aí. Queridos, eu conversei com o doutor Ricardo Bruno, ele que é mestre e doutor em medicina pela UFRJ, também
chefe do Serviço de Reprodução Humana do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda é diretor médico da Exceltis Brasil. Isso é só o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Porque se eu fosse apresentar o currículo dele todo, aí era o programa só para isso. Não. Muitíssimo obrigada, doutor Ricardo, Obrigado. tá bom? E obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.